Está começando mais um episódio de Quarta Parede, onde a gente troca uma ideia com todos os integrantes das produções da programação desse ano do Porto Alegre em Cena. E agora a gente vai conversar com o Alexandre Brito. Ou será o seu personagem? Há controvérsias, há controvérsias. No palco é o Alexei Britovski, No né? palco é o Alexei Britovski. Ali ele me toma, né? Mas no mais é o Alexandre Brito, que tem muito também do Alexei. Que está trazendo o Museu Desmiolado para a Casa de Cultura Mário Quintana, no Teatro Bruno Kiefer, no dia 19 de março. Alexandre, muito obrigado por nos emprestar esses minutos. Cara, que museu é esse? É um museu destrambelhado, onde todo dado é redondo, todo ovo quadrado, né? Então, é um museu que ele é um museu feito de surpresa o tempo inteiro, né? Quer dizer, são poemas assim desafiadores, tanto a criança quanto ao adulto, né? Eu costumo dizer que eu escrevo para gente pequena, média e grande, tudo ao mesmo tempo, né? E o Museu Desmiolado eu consegui realizar esse projeto, porque os poemas, que são museus estapafúrdios, improváveis, né, divertidos e tal, o Museu do Fim do Mundo, o Museu do Chulé, o Museu da Solidão, né, o Museu das Palavras Esquecidas, são inúmeros museus, e em cada um desses museus eu me propus a criar desafios, né, de tentar fazer com que cada poema pudesse ser mais surpreendente ou guardasse surpresas novas que o poema anterior não continha, né? E eu acho que eu consegui isso. Um livro que me deixou muito feliz, assim, em ter realizado. Então, do ponto de vista mesmo da construção estética, né? Eu acho que eu fui muito feliz. E uma obra que se ocupou diferentes espaços ao longo do tempo. A gente fala de um livro de 2011, Sim. Né, que virou uma exposição anos depois no Santander Cultural, né? Uhum. E hoje se apresenta como um espetáculo de teatro. Né? Quando tu concebeu essa obra lá atrás, tu imaginava que fosse surgir todos esses desdobramentos? Não. Inclusive, quando terminei de escrever o livro, né, e eu sou compositor também sou músico, né, é claro que eu tinha um desejo de musicar, de transformar aqueles poemas em canções também, né, mas não rolou, né, todas as minhas tentativas foram infrutíferas, né, saiu nada que preste. Não né? saía. Aí eu joguei fora tudo, esqueci, e segue a vida, né. E um determinado momento, quando surgiu a possibilidade, né, que inclusive nem fui eu, foi uma outra pessoa que enxergou o tudo que aconteceu no Santander Cultural, né? Foi uma pessoa que passou a ser amiga minha, a Cláudia Antunes. Ela, lendo o livro para suas filhas, né, começou a enxergar naquilo. Não, espera aí, aqui tem coisa para fazer, uma coisa muito grande, muito especial, né? Ela já havia sido curadora dos 150 anos do Simões Lopes Neto, então uma pessoa que está inteirada desse universo da museologia, né? Desses espaços expositivos e tal, e junto com a Stork, elas enxergaram isso e transformaram isso numa realidade, né? E foi aí que meio que foi o gatilho de eu começar a construir algumas canções. Aquilo que era um desejo, né? Passou assim, isso foi mobilizador, né? de diversas canções que estão no espetáculo hoje, né? Uhum. Então, isso que é interessante, não foram os meus olhos que enxergaram as possibilidades dessa grande exposição, né? Foram os olhos dos outros. E é isso que eu acho o grande barato da arte, da poesia, né? Essa leitura impossível a mim, que só pode ser feita pelos outros, né? Quer dizer, na verdade, a obra ela só termina no olhar do leitor, né? Eu costumo dizer que o leitor é o inventor da própria leitura. Então, essa trajetória do museu é muito legal porque ele foi sofrendo essas transmutações, né?
No início era o verbo. E o verbo fez-se carne de poema. Eu adorei essa frase. Adorei essa frase. O leitor faz a leitura. Deixa eu te perguntar, agora no palco, a plateia faz a peça também? Sim, eu acho que a leitura da vida, da realidade, ela é única, ela é singular e ela é feita por cada um de nós, os espectadores, os telespectadores, né? Eu acho que não existem dois poemas iguais. Existe um poema que eu escrevi, vai ter um poema que tu leu, que tu preencheu com todas as tuas significações, as tuas experiências. Então não tem dois poemas iguais. E eu acho que isso vale para tudo, né? Eu acho que vale para tudo. E então essas transmutações que o Museu Desmiolado viveu, né, do poema para a canção, para esse espaço museológico, e depois, com a presença luxuosa da Maura Souza e da Márcia do Canto, que enxergaram as possibilidades dramatúrgicas desse material, né? Porque, a bem da verdade, quando eu e a Maura, inicialmente, estávamos fazendo o espetáculo com a fantástica Orquestra Mirabolante, ainda era um espetáculo musical, que surgiu, né, exatamente aproveitando a oportunidade da exposição no Santander. Mas quando chegou a Márcia, ela começou a olhar essa nossa brincadeira no palco de um outro ângulo. Começou a enxergar possibilidades que nós dois não enxergávamos. E começou a construir uma dramaturgia. E começou a enxugar, por um lado, assim, diálogos, quase buscando um aspecto minimalista, e fazer com que as canções, os poemas e a própria interação minha com a Ema Ami, interpretada pela atriz palhaça fantasticamente Maura Souza, contasse essa história, né? Então tem muitas canções, são 8 canções, uma série de ações entre nós, entre mim e a Ema Ami, entre o Alexeyev Britovsky e a Ema Ami, que vão contando a história, que vão fazendo surgir né, surpresas e fazendo rir e fazendo encantar, né? O canto é uma coisa fantástica, né? Assim, a cantoria, né? Então é um momento que algumas das canções eu já pensei ela para poder compartilhar com o palco, né? De trazer eles e eles cantarem junto com a gente. Era isso que eu ia te perguntar. Como é que é o feedback da plateia nesse sentido? Rola um envolvimento? Rola uma participação em algum nível? A gente tem essa vantagem da canção, né? A canção é uma coisa muito envolvente. No meu trabalho pessoal, quando eu vou às escolas, fazendo circulação de eventos e tal, eu jogo sempre com isso. Às vezes, quando eu vejo que a gurizada começa a baixar a temperatura um pouquinho, eu pego o violão e lasco a música. Elas voltam, né? Então, a música tem um encantamento muito especial. E eu acho que a Márcia enxergou muito bem isso e fez esse balanço, né? Quer dizer, momentos assim de uma maior tensão, né? Nos elementos cênicos entre mim e a Maura, e momentos com a canção, que eram momentos, inclusive, de participação, né? Porque tem umas canções que precisa do público, né, para fazer acontecer aquele momento, né, enfim. E eu acho que a gente já fez esse espetáculo para crianças de 2, 3, 4 anos, até crianças jovens de 80 e poucos anos, né? 90 e poucos anos. Minha mãe tem 91, né? Então, e ela gostou, obviamente. Eu acho que funciona. Claro. Eu acho que funciona, porque a música pega cada um no nível, né? O poema pega cada um no nível. E até porque eu tenho uma característica no meu poema, que eu sou muito musical na minha forma de dizer a poesia, né? De construir a poesia. Eu uso muito elemento sonoro para dizer o poema. Por exemplo, o Bicho Palavra,
nasceu de um grunhido que teimou fazer sentido. Se por acaso, se por engano, se por obra do destino, se ninguém sabe, ele saiu por aí, dando nome às coisas, inventando línguas, criando léxicos, da África à Oceania, da Conchinchina ao México. Quando pensaram que ele tinha dado nome a tudo, inventou o verbo. De prosa em prosa, de papo em papo, as coisas e seus nomes foram ganhando múltiplos significados. E como se não bastasse isto, risco, que era rabisco, virou desenho, letra, sílaba, vocábulo. De repente passou a ser escrito o que antes era só falado. Livros, papiros, documentos, iluminuras, dicionários, alfarrábios poerentos. O bicho-palavra não perde tempo. Como o vento se reinventa a todo momento, virou matéria-prima do pensamento. Que coisa magnífica. E pega tanto uma professora de antropologia, de linguística, porque essa é a história do desenvolvimento da linguagem, da nossa, né, de como as nossas vocalizações foram se sofisticando ao ponto de a gente conseguir transmitir, criar significado, produzir sentido, né, através disso. Mas uma gurizadinha de educação infantil fica admirado, não entende muito, mas adora, né? É um desenho, desenho sonoro, né? É música. E como é legal o museu, né, Alexandre? É bacana o museu, o ambiente do museu é legal, né, cara? Se conectar com a memória, né? Olha, esse é um outro, porque quando eu comecei a escrever o Museu Desmiolado, eu não estava nem pensando em museu, né? Foi uma lembrança que eu tive de uma latinha de botões que a minha avó guardava no armário, que não deixava eu brincar, porque era uma latinha cheia de botões de todas as cores, de todos os materiais e formatos diferentes. Era um parque de diversões, aquilo, uma criança de 5 anos, 6 anos. E até um dia que ela saiu e eu fui lá, peguei, espalhei botão por toda a casa. Ela chegou, me deu um xingão, né? Guarda isso tudo, isso não é para brincar e tal. E eu guardei. E aí passaram-se 50 anos. E me voltou aquela lembrança daquela latinha que eu brincava, que eu queria brincar, eu não deixava, que estava ali. Tudo veio na minha memória e eu comecei a escrever o poema A Latinha de Botões da Avó Cândida. E escrevendo o poema, que eu comecei a enxergar, a me dar conta, mas peraí, isso aqui não é uma simples latinha de botões. Tem botões do vestido de noiva da minha avó. Tem botões assim do casaco do meu avô, que eu nem cheguei a conhecer, porque ele morreu antes de mim, né? Então tem muita história dentro. E aí foi quando me deu o clique, né? Não, isso aqui é um museu, é o Museu dos Botões, né? E aí começou. Então, quando eu dei o nome, o Museu dos Botões, bom, se existe, pode existir o Museu dos Botões, pode existir o museu disso, museu daquilo, museu daquele outro. Aí começaram a surgir os poemas, e o último poema, que é o Museu Desmiolado, foi o último poema do livro, e que está musicado, ele é uma homenagem, né, a um grande maluco, um grande gravurista, né, o Hieronymus Escher, né? Ele faz uma arte assim que ele transgride, né, os pontos de fuga. Ele faz uma loucura que as coisas parece que não sabe se estão indo, se estão vindo, se estão subindo, se estão descendo. Ele dá um nó na cabeça da gente. E ele seria o cara perfeito para construir, né, o lugar, né, o prédio onde todos os museus do meu lado existiriam, né, coexistiriam. Então isso é um Museu Desmiolado. Museu Desmiolado, está na Casa de Cultura Mário Quintana, no Teatro Bruno Kiefer, no dia 19 de março. Alexandre, muito obrigado pela tua contribuição com a arte, pela tua sensibilidade, por tantas obras que tu propôs e por estar participando do Porto Alegre em Cena. Nos vemos lá na Casa de Cultura. Obrigado. Até o próximo episódio do Quarta Parede. Você encontra mais papos aqui na nossa playlist. Até lá.